Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Reunidos mais uma vez aqui no canal, para a honra e glória de Deus, e eu acolho você que está conosco, seja pela primeira vez ou não, aqui. Seja muito bem-vindo, que Deus nos abençoe. Estamos no terceiro domingo da Quaresma e a nossa proposta aqui no canal neste ano, nesta Quaresma, é partilhar com você um pouco das práticas que a Igreja nos convida e nos convoca a exercer nesse tempo. Hoje falaremos um pouco sobre o jejum. Quero que você entenda que a minha contribuição é pequena pelo tempo e também pelo meu conhecimento, que é limitado, mas o pouco que eu te passo é a minha contribuição para você e também para mim, porque para estar aqui eu também estudei um pouco. Bom, vamos falar sobre o jejum. O jejum é uma prática que a Igreja tradicionalmente exerce e convida a todos nós a exercer há muitos anos, desde a época de Jesus, né? Na época de Jesus as pessoas jejuavam. Os fariseus, talvez com um coração não muito reto, né? Talvez não, com um coração não muito reto, mas já era uma prática existente entre os judeus. Nós cristãos começamos a jejuar e para nós o jejum tem valor se ele está aliado à oração. Então já falamos aqui sobre a prática da oração, foi o vídeo da semana passada, se você não assistiu, assista. Então quando falamos de jejum para nós cristãos católicos, estamos falando de um jejum que é acompanhado pela prática da oração. Porque se ele não for acompanhado pela prática da oração, ele é simplesmente uma atitude que vai talvez te ajudar a emagrecer. Mas nós estamos falando aqui de algo que nos faz crescer espiritualmente, crescer na fé, crescer um pouco no conhecimento de Deus, crescer um pouco no nosso caminho espiritual. Amém? Então falamos de jejum aliado à prática de oração. Você e eu somos convidados a jejuar nesse tempo quaresmal, mas essa prática deve permanecer conosco por toda a nossa vida. Vou partilhar com vocês aqui o que Santo Agostinho diz a respeito do poder do jejum. As partilhas que nós estamos colocando aqui sobre essas práticas é para que eu e você entendamos que essa prática não é um pedido da Igreja simplesmente que não tem função alguma, não. Tudo que a Igreja nos pede, tudo que a Igreja propõe para nós, que é o próprio Cristo, né, que nos propõe, é para o nosso crescimento, tem uma função, tem um porquê e nós podemos e devemos de fato obedecer e realizar, porque assim crescemos. Amém? Santo Agostinho diz o seguinte: o jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da santidade. Entra novamente em si mesmo. Pelo jejum, pela prática do jejum, e eu quero reforçar isso aqui que eu já disse, a prática do jejum para nós cristãos católicos, ela é aliada, ela acontece paralelamente à prática da oração, da meditação, da alma que se volta para Deus. Pelo jejum nós educamos o nosso corpo. Através da prática do jejum, nós educamos o nosso corpo, nós começamos a ser senhores do nosso corpo, nós educamos os nossos instintos, nós dizemos para nós mesmos que é o Espírito Santo quem nos coordena e não simplesmente os nossos desejos e as nossas desordens que têm poder sobre nós. Eu quero, eu posso, mas eu devo. Não, eu não devo, ou eu posso, eu quero, eu até não teria problema se fizesse, mas por amor a Deus eu não faço. E aí começo a exercer sobre a minha vida, sobre o meu corpo, aquilo que eu deveria fazer a vida inteira, que é a capacidade de coordenar o meu corpo pela graça de Deus que habita em mim. E aí, por isso, essa frase de Santo Agostinho é tão inspiradora e é tão real para nós. É pela prática do jejum que nós limpamos a nossa alma. Nós levantamos a nossa mente, colocamos a nossa razão em comunhão com Deus. Nós submetemos a nossa carne, aquilo que eu acabei de falar, aos nossos desejos, às nossas desordens, à vontade do Espírito que habita em nós.
Nós conquistamos um coração contente e humilde, porque um coração que é rendido à vontade de Deus é feliz, é contente e tem a graça de reconhecer que Deus é o seu Senhor, é soberano, ou seja, recebe a graça da virtude da humildade. O jejum dispersa as nuvens da concupiscência. Olha que grandeza isso! Nós temos em nós, enraizado em nós, essa concupiscência, essa má inclinação que às vezes nos leva a pecar. Aquilo que São Paulo diz e que nós já partilhamos aqui: não faço o bem que quero, mas o mal que não gostaria de fazer. Essa concupiscência, essa tendência. Mas o jejum nos ajuda a dispersar essas nuvens que nos rondam. O jejum apaga o fogo da luxúria. Estamos falando aqui luxúria, pecado ligado à castidade, aos desejos carnais, a um desejo desordenado, que infelizmente o mundo está cada vez mais te ensinando que você não deve coordenar e nem ordenar, que deve ser solto de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer momento, com qualquer pessoa. Isso é uma desordem, isso tem nos tirado a graça de Deus, tem nos tirado a capacidade de sermos até mesmo conduzidos por nós mesmos e pelo Espírito que habita em nós. Somos coordenados pelos nossos desejos, não temos autoridade sobre os nossos instintos, nos portamos como animais, porque infelizmente é isso que o mundo tem pregado, mas o jejum educa essa desordem. Acende a verdadeira luz da castidade, a castidade que está intimamente ligada à virtude da pureza, que é necessária para todos nós, é necessária para que nós cheguemos ao conhecimento de Deus, que é a própria pureza. Quanto mais contaminados e quanto mais impuros, menos veremos e conheceremos de Deus, muito menos. Por isso, meu irmão, a prática do jejum, e eu quero te convidar, te pedir a fazer uma pesquisa em sites católicos de procedência, para que você entenda e conheça as práticas do jejum. Não posso falar todas aqui, porque vai tomar muito tempo nosso, mas eu te indico, você que está aí nos acompanhando aqui no canal, o site do Padre Leonardo Wagner. Desculpa, não é site, é um canal aqui no YouTube, Padre Leonardo Wagner, e também tem uma página no Instagram, e o site, que tem site, canal no YouTube, página no Instagram, do Padre Paulo Ricardo, onde você vai entender e vai ter orientações de como fazer o jejum, do jejum da igreja, das práticas. Meu irmão, nós precisamos entender que praticar essas ações que a igreja nos propõe agora na Quaresma e levá-las para toda a nossa vida serão com certeza ferramentas que nos ajudarão a alcançar a nossa salvação. O jejum tem a capacidade de nos educar e de formar a nossa alma para o céu, assim como a oração que nós falávamos semana passada. A palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, no versículo 21, diz o seguinte: quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Essa é uma conversa de Jesus com seus discípulos após curar um menino que estava possesso por um espírito imundo, e Jesus expulsa esse espírito imundo e depois, orientando os seus discípulos que estavam na ocasião perto, ele vai dizer isso, que há algumas espécies de demônios e de provações que é só pelo jejum e pela oração que nós conseguiremos expulsar de nossas vidas. Meu irmão, o próprio São Paulo vai dizer na carta aos Efésios que não é contra homens de carne e osso que lutamos, mas contra principados e potestades espalhados pelos ares. Então, assim, ao nosso derredor, uma real luta espiritual. E alguns desses demônios que tentam fazer perder as nossas almas só serão expulsos pela força da oração e do jejum. Por isso, na Quaresma, a igreja convoca toda a igreja a essas práticas. Você e eu devemos, se não começamos até hoje, começar nessa Quaresma a exercer essa prática de forma correta, com muita oração, e levá-la para toda a nossa vida, porque ela com certeza nos colocará num lugar bem melhor, nos colocará num lugar onde Deus quer,
e nos conduzirá com mais segurança à nossa salvação, que já foi conquistada na cruz por Cristo. Se você assistiu esse vídeo até agora, se ele foi de algum valor para você, deixe aqui seu comentário, sua curtida. E se você acha que ele pode ajudar alguém, compartilhe. Nos ajude a evangelizar aqui pelo YouTube, apesar de ser um apostolado simples e de partilhas rápidas, mas eu tenho certeza que Deus fala, porque é Ele quem fala. Que Deus te abençoe, que você comece a exercer a prática do jejum, cheio também, conduzido pela prática da oração, e comece a perceber os frutos dessa prática na tua vida e na tua alma. Pela intercessão de São José, pela intercessão da Santíssima Virgem, que você viva uma santa quaresma e que as práticas dessa quaresma te acompanhem pelo resto da vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde pela intercessão de São José e de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.